Agora vamos falar sobre esse livro aqui, O Indivíduo Soberano, né, sobre a transição para a era informacional. Ele fala que a história tem motores que são megapolíticos, que estão acima da política, que são que para analisar, você pode analisar a tecnologia da violência, né? Como a tecnologia afeta a violência e a coerção em sociedades, né, e estruturas. Então, vamos analisar, né, como analisado no livro, e trazer um pouco para contemporâneo. Ele é um livro de 98, meio que previa a era informacional, muita coisa ele acertou, e vamos usar esse como base para a nossa análise aqui. Então, a tecnologia, a violência é o que move a sociedade, porque ela é o que decide a ordem dos recursos escassos, quem vai ter os recursos escassos. Então, tudo está downstream da violência, né? As eras que a sociedade humana já passou são três, né? E a era informacional é a quarta, tá? Que são as revoluções da sociedade, da estrutura da sociedade, e que costumam vir com uma nova tecnologia. Tá? Então a primeira é a era do homem caçador e coletor, tá? Em que ela era muito mais egalitária. Tá? Por quê? Eram bandos que eram kin, né? É, eram irmãos, né? Família, né? Eram pequenos bandos, as decisões não eram numa hierarquia muito grande, era mais planificada, era todo mundo uma comunidade, e o que definia a hierarquia era a reputação e o instinto e a proteção das pessoas próximas, né? E a violência entre as tribos, ela era muito pequena, porque você sempre podia pegar suas coisas e ir para outro lugar, né? A violência, você não precisava engajar em violência, porque você tinha espaço para os dois bandos viverem sem ter o conflito. Então, nessa era, e o conflito em si era, os dois bandos iriam perder. Ninguém iria ganhar nada, porque como tudo que você produzia, você consumia, não havia o acúmulo de recursos. Então, você atacar a outra era um risco e um custo muito grande a troco de nada. Era melhor você se acertar, né? Então, era muito mais fácil a convivência sem violência. Com a agricultura, você tem ali um ponto focal de recurso, de acumulação de recurso, porque o camponês ele fica num lugar e ele acumula por meio da agricultura. Então, se um bando externo ataca, ele pode conseguir recursos acumulados por muito tempo. E o camponês não pode sair da terra, porque ele coloca o trabalho na terra por muito tempo. Então ele não tem como sair. Então ali você cria um ponto em que o atacante tem vontade de atacar e o defensor, o camponês, ele não pode sair, então ele tem que defender. Né? E aí, essa captura por meio de coerção e violência desses recursos, precisa-se então surgir novas maneiras de lidar. E aí você tem os exércitos guerreiros com esse intuito. Porque eles tomam conta do lugar e eles oferecem proteção, igual a máfia, né? Em troca dessa proteção, você paga parte dos recursos acumulados da terra, como você não pode sair. E aí, nesse paradigma megapolítico, surge a questão de nobreza. Né? A agricultura faz surgir, né, primeiro, guerreiros, né, knights, cavaleiros, que protegem, né, que têm esse intuito, que ganham parte do soldo e criam uma hierarquia. Né? E normalmente, no início da agricultura, era quem controlava a água.
né? Então, no Rio Nilo, né, onde no Tigres e Eufrates, quem controlava o topo, a água, controlava a irrigação e assim poderia extorquir os produtores a dar, senão você podia fechar o fluxo de água. Então ali você cria uma hierarquia, cria uma estrutura de proteção, cria uma estrutura de coação e cria um incentivo para atores externos atacarem ali e você tem essa violência, né? Então, para você se proteger, você precisava ou de que o lugar fosse isolado, então por isso que você via muito no exército, no deserto do Egito, você tinha o Saara protegendo, então, né, e mares do lado, então você estava isolado, então ali pôde criar uma civilização em que a hierarquia do topo, a elite, que controlava o Rio Nilo, pôde extorquir, né, por milênio os camponeses, né? E aí você tem essa estratificação da sociedade que antes era caçador e coletor e egalitária, você tem uma estratificação e porque você tem esse mecanismo de coação e proteção, né? Essa coisa da coação e proteção que é uma questão é um dipolo que é um espectro. Você protege, que nem a máfia, o mafioso vai lá, né? O Don Corleone fala, ó, padeiro, paga, senão eu não vou te proteger. Quem vai atacar mesmo é ele mesmo que vai lá e vai destruir a padaria se não pagar. Então, a coação e a proteção são custos, né, de que se vale a pena, em vez de atacar, você proteger e cobrar um custo, né? E se esse custo não for pago, você está coagindo ele da mesma forma que você protege, né? São os bandidos estacionários. Com a chegada da industrialização, você tem, né, o renascentismo, você tem a industrialização, que você tem a produção em massa de tecnologia de guerra, né? E aí a escala da guerra muda completamente. E aí você vê a necessidade de uma outra estrutura, não uma estrutura de chivalry, né, de nobreza, em que você tinha pessoas dispostas a proteger, você tinha hierarquias e que se comprometiam à lealdade. Então você tinha toda a estrutura de lealdade, era uma estrutura que estava sedimentada nos valores daquela sociedade ali, entendeu? E a estratificação da hierarquia da nobreza. A nobreza, os cavaleiros e o camponês, né? E aí muda na Revolução Industrial, porque agora você precisava ter escala e você precisa ter. As armas eram de fácil uso, mas eram caras, então você precisava ter muito recurso. Então, para ter esse muito recurso, você precisava extorquir muito mais a sociedade, né? Então, as elites de nobrezas, elas tinham um poder, só que com o início da Revolução Industrial, você tem o incentivo a ter Estados-nações, em que você pode se remove a elite e todo mundo tem que pagar valores grandes para a nação, e aí a nação, para comandar aquele tamanho, ela unifica na língua e ela rouba muito para poder ter arma. E os feudos, né, monarquias que não adotaram o Estado-nação, eles tinham estruturas em que vários nobres tinham capacidade de negociar a coação e a extorsão de forma a não dar tudo. Você tinha elites que mantinham o poder. Então, para você poder extrair o máximo daquele povo de dinheiro, você tinha que ter muita negociação. Então isso impedia a escala enorme. Então as terras, os terrenos que não migraram para a Estado-nação foram conquistados por Estado-nação. Entendeu? Foram dominados. Então você tinha esse incentivo estrutural para que a sociedade sucumbisse ao Estado-nação. E para manter o Estado-nação, você precisa ter uma coesão, e aí você fazia coesão por língua, e aí criava o nacionalismo e a cidadania. Você sai da questão da nobreza,
né, da cavalaria, da chivalry, né, e migra para cidadania, né. E na era informacional, isso daí vai quebrar, a gente vai analisar um pouco como é que seria isso, porque na era informacional você tem esse mundo virtual e você tem uma globalização, porque a internet, a rede informacional, ela é global, ela não está restrita. Então vamos analisar um pouco isso, né? Então vamos olhar aqui. Há as regras de escala de violência. Você tem, né, small bands, local force, né, cavalaria e tributo, os estados, burocracia e conscription. Então, o estado ele podia conscript, né, podia pegar todo mundo para a guerra, né, alistar todo mundo para a guerra, era alistamento obrigatório, né? E aí isso quem não conseguia fazer isso de forma eficiente não ganhava. E aí é uma questão, você não precisava que o poder fosse eficiente, você precisava que ele tivesse escala, efetividade. Então, embora o Estado-nação fosse bastante dispendioso de recurso, ele tinha muito mais poder de extração da sociedade do que, né, o sistema de nobreza, que tinha muitos atores que seguravam, limitavam a extração, porque você tinha muitas elites, né? Então aqui o hunter-gatherer, né, você tem egalitário, consenso, reputação, mobilidade, a coerção não valia a pena, o conflito era lidado facilmente saindo ou com um certo atrito, mas que na agricultura você tem os grãos que podem ser armazenados, a irrigação, o controle da irrigação controla a população, era fixo, local, então se tornava vulnerável, né? Você podia aguentar uma população maior, então uma população maior, tribos não conseguiam competir, porque a densidade da tribo era muito pequena para ter um exército tão grande. E populações grandes ganhavam a guerra. E aí você vê que da estrutura, né, da sociedade de violência, você nasce, você muda o processo. Então, quanto que nas tribos você tinha uma religião das tradições daquela tribo, na agricultura você tem o monoteísmo e os humanos como sendo a parte dos animais, não faziam mais parte. Um pouco contado, né, na Gênesis da Bíblia, essa diferenciação de que o monoteísmo ele surge para justificar a dominação do humano sobre o animal, porque a gente sempre teve empatia pelos animais assim, mas durante o caçador e coletor, a nossa opressão sobre o animal era menor, ela era uma opressão de caça, né, uma coisa mais pontual. Com o domínio, a gente precisa do animal para irrigação, para arar, a gente cerca o animal e tudo mais, e explora muito o animal. Então, o homem se distanciar do animal é necessário, tá? Precisa de normas morais para manter a coesão ali e a hierarquia de poder, e aí surgem as religiões monoteístas. Tá? Surge a escrita e a matemática para lidar com a burocracia você tem o controle de grão, os impostos, você tem os escrivões, então você tem toda essa outras pessoas que não são produtores de comida, né? No caçador e coletor, todo mundo tem que contribuir para a comida. Aqui você pode ter, como você tem um excesso de comida que é extraída dos camponeses e vai para a elite, essa elite pode pagar por essa burocracia, né? Aí você tem que ter soldados, você tem que pagar soldos a eles, né? E assim você fazer guerra ou se proteger de outros externos, porque se você não se protege, o outro toma aquela sociedade, e aquilo ali se torna o camponês com a terra dele é um recurso que tá para jogo para quem dominar, né? Ou se a máfia local não consegue manter aquele local, uma máfia externa toma aquele local. E você sempre tá à mercê dessas máfias, né? Pagando imposto, né? Aí você tem o uso dos cavalos, né, como arma de guerra, e aí
então o custo é grande, mas é um custo que a escala não aumenta tanto. Você precisa ter humano, você precisa ter um ferreiro, você precisa ter um cavalo. Então, o custo de guerra ele é grande, mas ele depende da população, né, do controle da população e ele não ganha muito com escala, você não consegue, né, como tem na questão industrial, né. Aí vem a questão do industrial, a nação-estado que surge. Ela pode fazer listamento obrigatório, ela cria uma outra justificativa moral, né, que é a cidadania e o voto, e aí coloca ali o cidadão unido pela língua, unido pela etnia, unido pelos costumes, né, e cria-se esse apego ao nacionalismo. E aí você precisa ter manter conformidade, porque a era da industrialização é a era da conformidade. Todas as armas feitas em escala. Então, um cavalo é diferente de outro cavalo, mas toda arma tem que ser igual, peças intercambiáveis. Então, você tinha que ter você tinha que ter uma conformidade de valores, de linguagem e um conceito de nação para os cidadãos, para todo mundo aceitar para poder fazer guerras. Né? E aí você tinha o nacionalismo e a guerra. Isso foi, você vê isso na Primeira e na Segunda Guerra, que foi o auge da nação-estado. Quem não era nação-estado não sobreviveu, né? Ou foi colonizado, né? Ou foi unificado à força. Então, a violência naquele momento de padronização, né? A padronização era o que dizia a nação-estado. Né? Tudo padronizado, o trem tinha que ter os trilhos padronizados, as armas, o soldado corta o cabelo para ficar padronizado. O soldado não é ninguém, não é um indivíduo. O soldado é um pedaço da arma do Estado para fazer guerra. Né? O estudante estuda igual, pensamento conformidade, todo mundo de uniforme, seja na escola, seja no exército, todo mundo com o mesmo objetivo comum. O voto sendo uma forma de você decidir qual elite vai comandar o poder naquela hora, sem ter que ter guerra civil interna. Então você tinha um proxy para a guerra, para o poder da violência físico. O proxy era o voto. E aí você podia definir quem ia ser a elite que ia comandar para fazer guerras externas, entendeu? Sem ter que ter o atrito e morte interna lá. Né? E aí por isso que o voto era um proxy para a violência da força. Então só os homens tinham esse poder, a possibilidade do voto, porque era um proxy. Né? Se em algum momento o voto não correspondesse ao poder político, que era a quantidade de pessoas que você podia mobilizar, você, para a guerra, né? Então os homens, naquele momento só os homens, então você só poderia, o voto não estava fazendo sentido. Então o voto era um proxy. No momento que ele deixa de ser um proxy, ele sucumbe e aí você tem uma revolução, porque o poder político já está em outras mãos, enquanto por áudio ou alguma questão assim, o voto ainda está dando para uma outra elite. Né? Então sempre foi um proxy para a violência, né? Para o alistamento universal. Né? Então você tinha que ter o sufrágio universal primeiro para os homens, que eram quem iam para a guerra. Né? A comparação entre a nobreza e a cidadania, né? A chivalry e a cidadania, né? Pode ser mostrado aqui um pouco, eu já falei um pouco antes disso, né? Mas você tinha da lealdade ao rei e tudo mais, tudo vai decaindo com a nova tecnologia de guerra, né? Que você tinha que ter um ganho de escala. E aí você, nesse novo modelo, você, por exemplo, tem a inflação da moeda, é uma melhor forma de você poder extrair da sociedade que tem que usar a moeda de cunho forçado, aquela moeda, extrair da sociedade sem ter que ir lá buscar a
o ouro na casa da pessoa. Você obriga todo mundo a usar a tua moeda e você infla aquela moeda para fazer guerra. Então, qualquer um que não conseguia fazer isso, não conseguia vencer as guerras. E aí você, nesse novo mundo da cidadania, você tem o surgimento do fascismo, do socialismo, desses irmãos que são o poder do Estado totalitário, né? E até então você tem, e aí depois da Segunda Guerra você tem o polo socialista e o polo capitalista, em que um extrai, só que ele deixa primeiro o capitalismo gerar mais riqueza, o outro extrai totalmente. E desses dois ganha o capitalismo porque ele conseguia ter efetividade maior. Mas ambos usavam o totalitarismo da força humana, do povo humano, e o Estado-nação, a tecnologia do Estado-nação de padronização em escala para ganhar guerra. Tá? Só que aí, com o Muro de Berlim caindo, mostra a fragilidade desse modelo, porque você começa a ter o mercado agora crescendo e a ideias de liberdade que começa a ganhar com a informação, a era da informação. Você tem o dinheiro sendo mais móvel, o dinheiro digital, fragmentação das lealdades, então as nações, mas não unificam, as pessoas têm mais em comum com outras pessoas de outros países, por exemplo, um programador tem mais em comum com outro programador de outro país do que com o próprio vizinho que é pedreiro. Né? Então, as ideias ganham força, o nacionalismo perde força, a fé perde força, comunidades online surgem, tribos, ideias e causas que são ideológicas surgem, e isso mina o Estado-nação. Como surge o cyberespaço e a criptografia sendo uma coisa para a privacidade do indivíduo, então o indivíduo ganha poder. Né? Como é que foi o declínio dos Estados-nações? Você viu, né? O Estado-nação ele cai tanto na União Soviética, mas como você vê agora, caiu primeiro na União Soviética porque ela era mais frágil, ela era mais totalitária, então ela foi a primeira ali que não se adaptou com o mercado. O capitalismo que tinha mais feedback do mercado dura mais, mas não vai cair também. Por quê? Você vê em todos os países a dívida crescendo insanamente, a justiça perdendo o único poder que ela dava, que era a segurança jurídica, que isso trazia mais produção de riqueza, e ela agora começa a se deteriorar e ser deslegitimada. Você vê exemplos do declínio na população decaindo, né, a taxa de natalidade caindo, a perda da confiança da população no governo, na mídia, na justiça, nas eleições, na polícia, tudo sendo erodido, né? E você vê isso, você viu isso na União Soviética, mas você vê isso agora no mundo ocidental também. A polarização e fragmentação, como as ideias são mais importantes agora do que a ideia de nacionalismo, o nacionalismo fica sendo algo ludita, fica sendo algo antigo, algo da classe mais baixa intelectual, e você vê uma fragmentação que as pessoas defendem mais ideias, e elas são ligadas muito mais globalmente, né? Então você vê pessoas defendendo Greta Thunberg, né, que moram no outro lado do mundo, né, e outros defendendo, né, o Elon Musk, né, que nem podem comprar um Tesla. Então você vê uma polarização por ideias. Você vê a inflação, né, que está muito ligado também com a dívida aumentada, porque o Estado-nação cria a moeda fiat para inflacionar, para poder fazer guerra, né? Mas agora você paga o preço
com a moeda se tornando cada vez um problema para a economia, né? E a burocracia que cresceu com uma regulação para trazer padronização, segurança nas trocas e poder gerar riqueza para poder fazer guerra, agora a burocracia está inchada. Você tem até aquele conceito de superprodução de elite, né? Excesso de elite, muita gente fazendo faculdade, muita gente que não precisa, que não tem muita gente parasitando da sociedade e dos recursos dela para mover a burocracia que cada vez está mais inchada, né? E aí você tem desigualdade, que cresce muito, você tem a classe do poder e a burocracia que ela depende extraindo tanta riqueza que você gera uma desigualdade. Você tem até o coeficiente de Gini, que quanto mais desigualdade, mais violência anárquica, fora do Estado, fora desse controle da população, e aí você cria uma insegurança, e aí você está pagando o Estado-nação, né? Sem receber nada em troca, né? Porque a única coisa que se dependia, que era a regulação, a proteção jurídica e a proteção física, você já não ganha mais do Estado-nação, e aí isso é o início, né, da destruição do Estado-nação. A gente pode fazer um paralelo com da nova era informacional com a primeira revolução informacional, que foi a descentralização da fé com a prensa de Gutenberg, né? A prensa trouxe a publicação dos livros, né, da igreja e popularizou a leitura para o povo medieval, né? E isso minou a Igreja Católica, que era um poder na época feudal. E a Igreja Católica, ela ainda existe, só que ela se torna sem poder, algo mais alegórico hoje em dia. E a mesma coisa vai acontecer com os estados. Da mesma forma que a descentralização da informação trouxe o protestantismo e minou a Igreja Católica, e trouxe um competidor, e as pessoas cada vez mais pararam de pagar o dízimo, pararam de ter as indulgências. A Igreja Católica era tão corrupta ali que aí, com a nova a tecnologia de informação, você surge, né, você quebra esse paradigma, você quebra o monopólio da igreja da informação, e aí mina a religião como um todo. E da mesma forma, o Estado e a cidadania vai ser minada pela era informacional. A cidadania é um conceito que ele é muito condizente com o Estado-nação. Na era informacional não faz mais sentido a cidadania. Pouca gente valoriza tanto a cidadania quanto os nossos pais, os nossos avós. Né? Por quê? Porque é um conceito que já é anacrônico, já não faz mais sentido da mesma forma que as indulgências não faziam mais sentido, né, quando o pessoal começou a ler a Bíblia traduzida para a sua própria língua, né, como aconteceu na Revolução Protestante lá, então, de Lutero. A Revolução de Lutero, você vê isso minando. Né? E aí, qual vai ser a força da informação? Vai ser a criptografia, o trabalho remoto, então o dinheiro digital. Então, ele escreve esse livro em 98 e ele cita, né, que vai ter o dinheiro digital, e a criptografia vai possibilitar o cyberespaço ganhar poder. E você vê isso no Bitcoin. O trabalho remoto a gente começou a ver depois da pandemia. E você começa a ver, né, os nômades e os influencers, muitos podendo ser nômades, podendo fazer. Tá nos Estados Unidos fazendo conteúdo para o Brasil, tá na Europa fazendo conteúdo para o Brasil. E as pessoas sendo mais ligadas pela comunidade online do que pela etnia, nação ou até língua. Né? Você tem o inglês como a língua global, você tem a tradução automática, podendo fazer com que pessoas do mundo se encontrem. Né? Então, a era informacional, ela começa nos anos 2000 com a internet,
de massa, e você começa a ver em 2008 o Bitcoin, 2020 o trabalho remoto, a profissão de influencer, que são a nova elite informacional que comenta-se no livro. E a mudança de valores vem junto, né? O declínio do socialismo e o início, o crescimento do libertarianismo, por isso que você vê a direita ganhando poder, porque com o Estado inchado, perdendo legitimidade, o contrário do Estado se encontra-se mais na direita, porque a direita abraça o livre mercado. Mas da mesma forma que a direita abraça o livre mercado, ela abraça a fé, que também vai perdendo poder, né, porque a fé ela não é tão forte no mercado, né? A fragmentação, então você vê a fragmentação, né? E você vê o Estado usando a identidade da pessoa para se arregar ao poder, né? Os empreendedores, os influencers, esses são os novos quem você quer ser. Você não quer ser um político, você quer ser o Elon Musk. Quem você quer ser? Um ativista, né? Greta Thunberg. Qualquer lado que você veja da equação política, você não quer ser apenas um burocrata, você quer ter a sua liberdade na era da informação. O sonho cosmopolita, né? Você quer ter o passaporte, viajar, conhecer, ter a sua riqueza e não ficar suscetível a ser alistado por uma guerra, se tiver uma guerra você perder seu dinheiro. Então, os influencers, né, todo mundo quer ser influencer, a tradução trazendo todo mundo, a globalização das ideias, então os seus nichos agora são globais, não locais. Então, qual o sentido de você ter a nação-estado se você tem mais em comum com outras pessoas de outros países? Você vai mais pela ideia, mais pela sua classe social, sua política, né? E aí você vê que as tecnologias da era passada, que eram de massa, de escala, elas são trocadas, né? A TV de massa, a mídia legada, agora é trocada para uma mídia descentralizada, né? O coletivismo pelo individualismo, o nacionalismo pelo globalismo, e o língua e a cultura pela diversidade, né? Então você vê essas mudanças de valores. E aí você vê efeitos que mostram isso, que é a desconfiança da ferramenta do Estado, que era o voto lá para legitimar, cada vez mais sendo contestado, e entre a elite política tentando manter o poder da Estado-nação, porque é onde eles têm o poder, você vê ali a guerra na ferramenta da eleição, né? Usar o imigrante para conseguir voto, colocar um contra os outros e tudo mais, como uma forma e a legitimidade das eleições sendo questionada, porque não faz mais sentido a eleição, porque o Estado-nação não faz mais sentido para as pessoas. Então, a repulsa a essa ideia de que a nação tem que comandar a pessoa e o símbolo maior é a eleição. Então, você vê isso, né? Você vê um momento de total desconfiança da sociedade a todas as organizações do Estado, né? Então, as organizações de saúde, né? A vacina, as eleições, você vê o crescimento de teoria das conspirações, você vê o crescimento da desconfiança dos bancos, da moeda fiat, que a dívida aumenta, a mídia legada perdendo confiança e quem ganhando é a mídia descentralizada, e você vê a fragmentação da sociedade em todos os âmbitos, né? E aí você vê polarização, comunidades locais desreguladas, uma divisão social que em todos os parâmetros da identidade da pessoa, perda de propósito, conflito interno, guerras judiciais, usar o judiciário para fazer lawfare, né, para fazer perseguição política, corrupção generalizada em todos os países,
porque isso aí é a nação-estado caindo. A mesma coisa que aconteceu com a União Soviética, agora acontecendo, né, E aí, nesse fim do nacionalismo, você tem os Luddites, né, os novos Luddites, as pessoas que têm medo da tecnologia, que querem proteção da sua classe de trabalho, né? Eu sou médico, não deixa o médico vir de outro país, não deixa engenheiro vir de outro país, não deixa. Proíbe a imigração, proíbe a tecnologia que está tirando meu emprego, proíbe a automação, né? E você vê uma classe política agora informacional, móvel, que pode tentar sair daquele e levar consigo a riqueza e o poder produtivo, né? E aí você tem a troca dos parâmetros. Então, o, o indivíduo agora, ele não se identifica mais com a nação se a nação não está extraindo tudo dele. Então, ele procura, né, uma proteção, né, que é o papel do Estado-nação, é a proteção da violência. Ele procura uma que vai dar mais barato, vai pagar menos. Então, na Suíça, você paga um imposto fixo e você ganha a melhor nação com tudo lá em proteção, sem ter que, se você crescer mais, você tem que pagar mais. Então, o Estado vai começar a encarar o indivíduo como um consumidor de proteção, né, do que como alguém que ele possa extrair, porque o indivíduo é móvel agora, né? Então, e o dinheiro dele agora está no cyberespaço, né? Então, e o nacionalismo já não faz mais sentido, e a legitimidade das nações não faz mais sentido. Então, ele prevê que vai ter uma fragmentação, tá, dos Estados-nações, né, movido por essa mudança de ver o indivíduo ali como um papel na escala da guerra, agora sendo. Ele fala que você vai ter uma troca da. A efetividade do poder, né, de violência para a eficiência da violência, porque agora a violência pode. A tecnologia ela possibilita menos pessoas terem mais poder de violência também. Então você tem as elites legadas e a nova vanguarda. Quem é que está sendo a força contra a nova era informacional? São a mídia legada, os juízes, os de legados burocratas, os políticos antigos, né? Aqui, né, o Teatro das Tesouras antigo, os republicanos e os democratas que veio um outsider que foi o Trump. Você vê um outsider também em El Salvador com o Bukele, você vê um outsider também com o Milei na Argentina, um outsider aqui com o Bolsonaro. E aí o anticorpo, que é as elites antigas, tentando, né, ir para cima do Trump, prender o Bolsonaro, só que não conseguindo. E você vê a América Latina inteira indo para a direita. Por quê? Porque a direita foi a que mais adotou a era informacional e que tinha os valores que são de mercado menos de Estado, que é o valor de mercado, é o valor da era informacional, sendo um cliente da proteção estatal e não mais, entendeu, legitimando puramente nacionalismo e massífica do indivíduo pela escala, né? Pela conformidade. Porque antes você tinha todo mundo assistindo a mesma TV, você tinha todo mundo falando a mesma língua, todo mundo restrito geograficamente. Agora não. Agora não está restrito geograficamente, você tem um cyberespaço, seu dinheiro está no Ether, no Bitcoin, entendeu? E aí você tem essa resposta, o deep state indo contra, né? Você tem o aparato policial indo contra e perseguindo, né, o indivíduo que ganha poder e autonomia nessa era informacional. Né? Então você vê a mídia legada lutando contra os influencers, você vê a política antiga lutando contra
os outsiders querendo entrar na política, os juízes querendo manter o seu poder e sendo cada vez menos confiáveis e gerando uma instabilidade e uma insegurança jurídica, né? E o modelo Fiat cada vez com uma dívida maior, do Estado que vai ser a sua queda. Tá? Você vê censura, né? O Debank, que aconteceu lá no Canadá, os caminhoneiros, né, removeram o poder de bank das pessoas. Se você falar algo errado, né, na internet, você perde a monetização, você é perseguido, né, aconteceu com o Monark, tentaram fazer com o Joe Rogan lá nos Estados Unidos. Então você vê o lawfare feito contra o Bolsonaro, contra o Trump, né? Você vê os juízes corruptos, né? Você vê a mídia legada e os ídolos legados cada vez descredibilizados, né? Os antigos celebridades perdendo relevância, né? E indo para a descentralização, tanto e aí você vê aqui quais são os efeitos. Você vê em 2009 o Bitcoin, o Brexit em 2016, embora fizeram o Brexit não da forma que o povo votou, né? Por quê? Porque o poder corrupto legado, né, trouxe mais de imigrante e o Brexit era para ter menos de imigrante. A Covid, o trabalho remoto, né, possibilitando cada vez mais autonomia do indivíduo. A censura tentada, né, durante o auge dessa mudança, né, com os Twitter Files, a tentativa de tirar o Trump com aquele conluio russo lá, e tentativa de deslegitimizar a nova. Né? E aí tentativa de regulação digital pela União Europeia, copiada pelo Brasil, e juiz cada vez mais corruptos e que tentam se manter no poder, né, usando o poder institucional cada vez mais deslegitimizado. Então, o dinheiro, o trabalho, a política e a informação migrando do dinheiro do Central Bank para as redes, o trabalho do escritório para a coordenação remota, a política da mídia legada para a mídia descentralizada e sendo também da mídia legada para as plataformas de rede social. E aí, a era informacional, né, e aí ele para aqui, na era informacional. Né? Mas aí a gente. O livro, né? Mas aí a gente tem um outro questionamento, tá? Mas e a IA? Como é que a IA entra nessa força da violência megapolítica? Porque a internet é uma coisa, agora a era informacional, a IA pode surgir um poder. Porque em algumas coisas a IA ajuda o indivíduo, em outras ela ajuda o poder. Né? Então, acho que pode falar em outro vídeo, que esse já ficou um pouco longo. Né? Dá um like aí, né? Curte aí o vídeo, se inscreva, que eu vou contar mais um pouco sobre essa questão, que é como é que a IA, né? Como é que a IA vai lidar, para a gente poder prever o que vai acontecer nesse mundo, nessa mudança de disrupção do mundo, e que uma coisa vai acontecer o colapso das nações de estados. Agora, como é que a IA vai se meter nisso daí? Vai dar um poder para as nações de estados se corromperem mais ainda e perdurarem mais um tempo, ou vai dar mais poder para o indivíduo, né? Vai gerar uma nova elite, a elite das grandes corporações que comandam IA, vai gerar poderes supranacionais, ou vai fragmentar e gerar uma guerra descentralizada? Como é que vai ser? Como é que a violência vai ser afetada pela IA? Depois a gente fala um pouco disso.